Olá pessoal! Nos últimos vídeos nós vimos como que o JavaScript pode ser utilizado para manipular conteúdos HTML, né? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como que nós podemos usar o JavaScript para manipular o CSS de elementos HTML, tá? Para isso eu criei essa página HTML, né, que ela possui aqui um botão e uma div, né? E eu criei aqui um CSS interno que formata essa minha div, né? Aqui no caso eu estou colocando uma borda na div, definindo uma largura e uma altura, arredondando um pouco as bordas e criando aqui uma propriedade de margem para centralizar essa div, né? Vou mostrar aqui para vocês como que está a página, né? Então está aqui o botão e aqui a minha div, tá? Aqui eu estou usando um pouquinho de zoom para facilitar a visualização, né? Então qual que é a ideia, pessoal? Então o meu HTML é esse, o botão, a div, né? Eu usei lá algumas propriedades CSS para que a div ficasse, né, com essa dimensão, com essa borda e com essa altura e largura, né? Bom, a ideia é que quando eu clique nesse botão, eu use um código JavaScript para alterar o CSS dessa div, tá? Eu poderia alterar qualquer propriedade CSS, mas as propriedades que eu vou alterar vão ser a largura e a altura, tá? Eu quero ir aumentando, cada vez que eu clicar aqui, eu quero ir aumentando um pouquinho essa div, tá? Vamos ver como que eu fiz isso? Então, a ideia, ó, é quando eu clicar no meu botão, né? Ele vai ter um evento onClick que vai então disparar a minha função aumenta, né? E essa função aumenta, ela está aqui num arquivo JavaScript à parte, né? O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Nesse arquivo JavaScript eu estou inicializando aqui uma variável tan, né, que seria o tamanho, em 50, né? E então essa variável ela é inicializada só uma vez, tá? Então não é a cada vez que eu chamo a função aumenta, ela é já inicializada logo que eu incluo o script, né? Porque ela está fora da minha função. Então é inicializada só quando eu abro a página pela primeira vez, né? Que inclui o script, né? E o que acontece, pessoal? Quando eu chamo a função aumenta, que é quando eu clico aqui no botão, ó, vou clicar, ó, aumentou um pouquinho, né? Quando eu chamo essa função aumenta, o que ela faz? Ela vai pegar essa variável global aqui com valor de 50, vai fazer assim, ó, 50 mais 10, 60. Então ela atualiza o valor da variável sempre com mais 10, né? Então a primeira vez que eu clico no botão que chama a função aumenta, a variável tan, né, de tamanho vai passar para 60, depois ela vai passar para 70, depois para 80, depois para 90. Então cada vez que eu clico ela vai somar 10 nessa variável, né? Logo em seguida, o que eu estou fazendo, pessoal? Então a cada vez que ela atualiza, que ela incrementa 10 unidades aqui na variável de tamanho, né, eu estou também acessando a minha div, né, que ela tem aqui o ID B1, o nome que eu dei para o ID, né? Então, dentro do documento, eu estou acessando o elemento que tem o ID de B1, né, que é a minha div, né? E estou acessando o atributo style, que seria as propriedades CSS dessa div. E dentro dos atributos style, dentro do atributo style, da propriedade style, eu estou acessando aqui a propriedade width, né, que seria a largura, né? Para quê? Para atribuir um novo valor, né, que o igual, eu estou fazendo uma operação de atribuição. Então, estou atribuindo um novo valor para a largura, né, da minha div B1. Tá? Então, toda vez que eu uso aqui o style, depois que eu acessei um elemento, eu estou acessando as propriedades CSS que estão formatadas para esse elemento. E aí eu posso acessar essas propriedades, tanto para pegar valor, como para fazer uma atribuição, igual eu estou fazendo aqui, né? Então, o que eu estou fazendo? Toda vez que eu aumentar aqui o tamanho em 10 unidades, eu estou atribuindo esse novo tamanho tanto para a largura da div como para a altura da div, né? Inicialmente, pelo CSS, ele começa em 50 pixels, tanto a largura como a altura, né? Por isso que eu comecei aqui essa variável de tamanho em 50. Só que a primeira vez que eu clico lá no botão que eu chamo essa função, ele já vai somar 10 na minha variável, né? E eu já vou atribuir esse novo valor 60 para a minha largura. E também vou fazer a mesma coisa aqui embaixo para o height, para a altura, né? O único detalhe aqui é que eu estou juntando esse valor de tamanho com a unidade px, que é uma concatenação, né? Então, por exemplo, se tem 60, vai ficar 60 px, né?
Se tem 70, 80, vai ficar 80px, tá? Então, essa é a operação que eu estou realizando. Então, toda vez que eu clico no botão, ele chama essa função, né? Essa função vai aumentar 10 unidades na variável minha que eu criei aqui para controlar o tamanho. E logo na sequência eu vou acessar as propriedades width e height dessa minha div, atribuindo esse novo valor de tamanho que eu acabei de aumentar quando eu clico na função. Então, toda vez que eu clicar no botão, ele vai fazer essas instruções, né? Então, cliquei, aumenta 10. Cliquei, aumenta 10 e atualiza largura e altura. Cliquei, aumenta 10 no tamanho e atualiza a largura e a altura com esses valores, né? Então, esse é um exemplo bem simples aqui de como a gente pode estar alterando aqui a propriedade CSS através do JavaScript, né? Dá para a gente alterar várias propriedades. Eu poderia estar alterando aqui também o border radius, né? Para manter a mesma proporção aqui de borda arredondada, né? Ou até para deixar a div completamente redonda, né? Poderia estar alterando cor, poderia estar alterando qualquer propriedade, tá? Então o JavaScript permite também que a gente altere o CSS dos elementos. Tá ok, pessoal? Bom, é isso que eu queria demonstrar nesse vídeo. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais!